Batista, o último profeta da lei. Olá pessoal, este é o canal Cristão Marcionita. No vídeo de hoje vou falar sobre João Batista a partir da perspectiva marcionita. Para isso, vou utilizar os escritos de Tertuliano contra Marcião, bem como os versículos da Bíblia marcionita. A princípio, pretendo desmontar a narrativa de que João preparou o caminho para a vinda de Cristo Jesus. A passagem da Bíblia marcionita que revela a informação mais sólida sobre João Batista corresponde a Lucas, capítulo 7, e versículos 18 ao 28. Embora haja diferença entre o texto marcionita e o católico. Na versão marcionita de Lucas, capítulo 7, e versículos 18 ao 23, está escrito, abre aspas, e os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas que Jesus havia feito. E João ficou escandalizado. E João, chamando alguns dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que vem, ou procuramos outro? E, chegando-se a ele, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou a ti, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou procuramos outro? E naquela mesma hora curou muitos de enfermidades e pestes e de espíritos malignos, e a muitos cegos deu vista. Então Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide e contai a João o que tendes visto e ouvido, como os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres as boas novas lhes foram anunciadas, e bem-aventurado é ele, se ele não se escandalizar em mim. Fecha aspas. Ora, João ficou escandalizado ao tomar conhecimento dos milagres que o Cristo fizera, a saber, a cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos e a pregação do Evangelho aos pobres. A palavra grega é skandalizo, que pode significar escandalizado, ofendido, desconfiado, irritado, indignado e aborrecido. Ora, se João preparava o caminho para a vinda do Cristo, então o que fez com que ele ficasse escandalizado ao saber dos milagres do Cristo? Aparentemente, João esperava outro tipo de Cristo, o do Criador, o qual estava profetizado na Bíblia hebraica, em especial em Isaías, e que deveria ser um líder político-religioso que se assentaria sobre o trono de Israel e dominaria sobre todas as nações. No livro 4 da obra Adversus Marcionem, de Tertuliano, em seu capítulo 18, encontramos uma breve referência ao ensinamento de Marcião a respeito de João Batista. Está escrito, abre aspas, mas João fica ofendido quando ouve falar dos milagres de Cristo, como de um Deus estranho. Fecha aspas. Ora, João não sabia quem era
o Cristo. Ele não conhecia a sua natureza. Ele ficou ofendido com os milagres de Cristo, porque não podia compreender que tipo de Deus era ele. Afinal, o Deus revelado em Cristo Jesus era diferente do Criador, e até aquele momento, João nunca tinha ouvido falar dele ou sequer imaginado a possibilidade de sua existência. Alguns versículos do apóstolo Paulo confirmam o mistério de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 7, ele escreve, abre aspas, falamos a sabedoria de Deus em mistério, que estava escondida, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. Fecha aspas. Em Colossenses, capítulo 1 e versículos 26 e 27, ele escreve, abre aspas, mesmo o mistério que esteve oculto desde os éones, isto é, épocas e as gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é o benevolente, isto é, o Cristo, em ti, a esperança da glória. Fecha aspas. E em Laodicenses, capítulo 3, e versículos 8 ao 10, ele escreve, abre aspas, a mim, que sou o menor de todos os santos, foi dada esta graça, para esclarecer a todos quanto ao que era a comunhão do mistério, que tem estado oculto desde os éones, escondido de Deus, ou Jeová, isto é, aquele que criou todas as coisas, a fim de que, através da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus possa agora ser revelada aos arcontes e soberanos espirituais nos céus. Fecha aspas. Prosseguindo com a nossa análise de Lucas, João, escandalizado, envia alguns de seus discípulos para perguntarem a Jesus: és tu aquele que vem ou procuramos outro? Isso demonstra que João ficou confuso e que duvidava se Jesus era mesmo o Cristo do Criador. Jesus, após realizar os milagres, responde a eles, abre aspas, ide e contai a João o que tendes visto e ouvido, como os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres as boas novas lhes foram anunciadas. E bem-aventurado é ele, se ele não se escandalizar em mim. Fecha aspas. Na versão marcionita, Jesus impõe esta condição a João, que ele seria bem-aventurado se não se escandalizasse em Cristo. A seção 42 do Panarion de Epifânio comprova isso. Seguindo em Lucas, capítulo 7, e versículos 24 ao 28, está escrito, abre aspas, e quando os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que fostes contemplar no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que vós viestes ver? Um homem vestido com roupas leves? Eis que os que estão
em trajes suntuosos e delicados, estão nas cortes dos reis. Mas o que vós saístes para ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Pois eu vos digo que entre os que de mulher nasceram, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Fecha aspas. Ora, Jesus reconhece que João é um profeta, mas um profeta da antiga aliança. É por isso que ele diz, abre aspas, João é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Fecha aspas. Esta profecia está escrita em Malaquias, capítulo 3 e versículo 1. Ela descreve como Jeová iria enviar o mensageiro diante de seu Cristo, ou Messias de Israel, para lhe preparar o caminho. João Batista é, portanto, este mensageiro que vinha preparando o caminho para a vinda do Messias de Israel. Ele é, portanto, um profeta de Jeová e não do Pai Celestial. Isso fica evidente quando Jesus diz, abre aspas, pois eu vos digo que entre os que de mulher nasceram não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Fecha aspas. Ora, Jesus conta João entre os nascidos de mulher, isto é, os carnais, e o exclui do reino de Deus, isto é, do grupo dos pneumáticos ou espirituais. João foi o maior profeta entre os carnais, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Tertuliano também escreve uma breve amostra do ensinamento de Marcião acerca desta passagem. Abre aspas. Esse precursor foi de fato maior do que todos os nascidos de mulher, mas, apesar de tudo, aquele que era o menor no reino de Deus não lhe era sujeito, como se o reino em que a menor pessoa fosse maior que João pertencesse a um Deus, enquanto João, que era maior que todos os nascidos de mulher, pertencesse a outro Deus. Fecha aspas. Aqui fica evidente o que Marcião ensinava, que João pertencia ao Criador e não ao reino de Deus. Como João haveria de preparar o caminho para Cristo Jesus, sendo que ele era um profeta do Criador. A distinção entre os carnais e os pneumáticos é um dogma central do marcionismo, e o apóstolo fundamentou este dogma por diversas vezes em seus escritos. Um deles está em Gálatas, capítulo 5 e versículo 17, como se segue. Abre aspas. Pois a carne deseja contra o espírito, mas o espírito contra a carne. Ora, estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Fecha aspas. Com isso, concluímos duas coisas. Que João Batista se escandalizou com os milagres do Cristo, porque esperava um Messias diferente,
o Cristo do Criador. O Deus revelado em Cristo era estranho a ele, pois havia sido ocultado dos homens até aquele momento. 2. Que João Batista foi um profeta da lei, que havia sido anunciado no Antigo Testamento e cuja missão era preparar o caminho para a vinda do Cristo do Criador, conforme o plano de Jeová. É por isso que Jesus contou-o entre os nascidos de mulher, isto é, os carnais, e o excluiu do reino de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. A Bíblia Marcionita também nos revela que João Batista foi o último profeta da lei e que a antiga aliança se findou em sua morte. Em Lucas, capítulo 9 e versículos 7 ao 9, está escrito, abre aspas, Ora, Herodes, o tetrarca, ouviu tudo o que Jesus havia feito e ficou perplexo, porque alguns diziam que João havia ressuscitado dos mortos, e de alguns que Elias havia aparecido, e por outros que um profeta, um dos originais, ressuscitou. E Herodes disse, decapitei João, mas quem é este de quem ouço tais coisas? E ele desejou vê-lo. Fecha aspas. Aqui vemos a confirmação de que Herodes decapitou João. Mais adiante, no Evangelho do Senhor, na passagem correspondente a Lucas, capítulo 16, e versículos 16 e 17, Jesus disse, abre aspas, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então, o reino de Deus é anunciado como boas novas, e todo homem se esforça para entrar nele. Mas é mais fácil passar o céu e a terra, assim como já passaram a lei e os profetas, do que cair um tio das minhas palavras. Fecha aspas. Com a morte de João, a lei e os profetas acabaram. Ele foi o último profeta da lei. O batismo de João é o batismo de Jeová. Na passagem correspondente a Lucas, capítulo 20, e versículos 1 ao 8, está escrito, abre aspas, e aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus ensinando o povo no templo e anunciando as boas novas, vieram sobre ele os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo, dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é aquele que te deu esta autoridade? E respondendo, disse-lhes, também eu vos direi uma palavra, e dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles argumentaram entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele dirá, por que então vós não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque estão convencidos de que João era profeta. E eles responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Fecha aspas. Aqui vemos como os fariseus estavam num impasse, pois não haviam sido batizados por João,
nem podiam duvidar da autoridade do batismo de João, porque se fizessem isso, seriam apedrejados pelo povo. Mas quem é que ordena o apedrejamento dos infiéis? O demiurgo Jeová, conforme está escrito em Levítico, capítulo 24 e versículo 16. Abre aspas. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Fecha aspas. Este é um indício de que o batismo de João foi ordenado pelo Criador e não por Cristo Jesus. Este foi o nosso estudo sobre João Batista segundo a perspectiva marcionita. Existem outros pontos a serem destacados acerca de João Batista, o que faremos em outra oportunidade. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!